A respeito de um hobby, né, de muita gente, que é não só ouvir música, como colecionar música, né. Então, por exemplo, eu tenho a minha modesta coleção de discos de vinil, né, de LPs, alguns compactos, né, alguns singles e também de CDs, né. Aí, de uns tempos para cá, de uns anos para cá, apareceu a possibilidade de ter um, assim, um número imenso, né, de músicas e de álbuns completos, né, através do streaming, né, através de serviços como Spotify, Deezer e outros que estão disponíveis mediante algum pagamento, né? Senão você acaba tendo que ouvir. Eu acho que não sei como é que tá agora, mas você só pode ouvir músicas avulsas ou às vezes até um álbum, mas sem, sem poder ouvir ele na sequência normal. Eu não sei exatamente como é que tá agora, mas existem algumas restrições, né? Então, eu e a maioria assim das pessoas da minha idade e tal, somos de uma geração que a gente gravava fita cassete, né? Ou do rádio, né? Esperando aquela música que a gente queria ouvir, ou que a gente gostava muito tocar no rádio e gravar em fita, né? E ter que aturar a voz do locutor junto com a introdução da música, também no finzinho da música, né? A voz do locutor tesourando o final da música, né, e coisas assim, né? E também a gente tinha que, quando tinha dinheiro, né, quando tinha grana disponível, ir atrás de comprar o LP, o compacto ou a fita cassete daquele álbum, daquele disco, né, daquele lançamento, né? Então, isso era ruim? Se for ver, era, né? Tanto você ter que ficar gravando voz de locutor, né, do rádio, como você tinha o lado ruim também de você ter que. é, Se você não tivesse o dinheiro, você não teria o disco, não teria a fita, não teria o CD. Então você teria que contar com a sorte de alguém te emprestar, né, pedir emprestado para alguém que tivesse e a pessoa querer emprestar para você, ou você ouvir a música que tocasse no rádio quando fosse o caso, né? Aí eu penso, né? Atualmente está tudo, né, disponível aqui no computador, né? Ah, mas é a mesma emoção, por exemplo, você ter um LP, né? Você ter o vinil, olha só, o vinil aqui, o álbum, né? Olha só, olha a arte do álbum, né? Entendeu? Opa, cadê aqui? Como é que eu vou mostrar? Né? Olha aqui, né? Tá vendo? O álbum, o encarte, né? O que mais aqui, ó? Né? O encarte com as letras, tá vendo? Uhum, né? A foto da banda do outro lado, vê? Ok? Então, é todo um aspecto tátil, né? De você poder ter aquele material em mãos, né? O próprio vinil, né? A textura do vinil, você manusear o vinil, colocar na vitrola, no tocadisco, né? Manusear a agulha, colocar ele para tocar inteiro, né? Depois mudar o lado, ou então ir direto na faixa que você quer, né? Colocar a agulha naquela faixa que você quer ouvir, né? Tem todo um aspecto, todo um manuseio, né? Que faz parte do prazer, né? De mexer com aquilo. Para mim, pelo menos, sempre fez, né? Poder ter o disco, né? Poder manusear o disco, ler os créditos, né? A ficha técnica, as letras da música no encarte, saber quem trabalhou naquela obra, onde foi gravado, de quando a quando foi gravado. Aí já veio, né, o formato em CD, que já é bem menor, né? O próprio é, encarte do CD, né, ele já perde um pouco em relação à capa do vinil, né? O vinil é bem mais
é bem maior, então tem bem mais coisas para você ler, para você tatear, ver a ficha, como eu disse, né? Ver uma ficha técnica, ler as letras da música, das músicas, né? A experiência de colocar o disco né, na vitrola, é toda uma experiência que se perdeu um pouco já com o CD, né? Tudo bem, o CD oferecia algumas vantagens, né? O som mais cristalino, né? Que mais? Você poder até definir se você quer ouvir a ordem normal do CD ou as músicas aleatoriamente, colocar em random, né? Randomizado para você ouvir na ordem que o som, né, o aparelho de som colocasse para você, o CD player colocasse para você, né? E agora com streaming, né, qual que é a grande sacada? Você poder, por exemplo, ter todas as obras, praticamente todas as obras que você gosta, disponíveis online, para você ouvir a hora que você quiser, né? E também você fazer playlists infinitas, né? Enquanto na época da fita cassete você tinha que espremer o maior número de músicas possíveis em 60 minutos, 30 e 30, até 30 de um lado, 30 do outro, ou 90 no máximo, né, 45 minutos de um lado, 45 minutos do outro. Nos serviços de streaming você faz playlists infinitas, né? Eu tenho playlists com mais de 1000 músicas que eu criei, né? As playlists, né? Fui procurando as músicas e colocando nas playlists, né? É muito legal fazer isso também. Até para mim é até terapêutico você, né? Deixa eu ver se tem essa música. Tem, então eu vou colocar nessa playlist aqui, né? Ou então eu estou montando uma playlist específica, por exemplo, de, sei lá, hard rock, né? Ou de progressivo, né? Ou de MPB, ou de rock brasileiro dos anos 80, dos anos 90. E dentro daquele universo que eu estipulei, eu vou pesquisando as músicas e colocando na minha playlist, que pode ter de 10 músicas, meras 10 músicas, até 1.500 músicas. Eu tenho playlists de quase 2.000 músicas, né? E né, isso é bacana também de fazer. Agora, a questão é, tem uma coisa que se perde, né, com a música por meio de streaming. É aquele negócio de pertencimento, aquele prazer que você tem, tanto tátil, né, do manuseio do disco, do CD e tudo mais, quanto aquela sensação de que foi uma coisa conquistada, né? Você ter uma coleção de discos, seja de LPs, seja de CDs ou até compactos ou singles, você ter uma coleção, você montar uma coleção, ela te dá uma satisfação, né? Eu realizei isso, eu tenho, por exemplo, todos os discos da minha banda favorita, ou então falta um ou dois que, assim, quando eu conseguir, né, vai ter aquela sensação de conquista, né? De algo que realmente eu batalhei para ter, e me deu aquela satisfação. Agora eu tenho esse disco, agora ele faz parte da minha coleção. E eu tenho isso, por exemplo, visualmente, para contemplar também, para manusear, né? Né? Que é um prazer que o streaming não dá, né? Inclusive, acho que eles podiam já ter melhorado algumas coisas, né? Por exemplo, você vai lá no Spotify, tem uma fotinho pequenininha da capa daquele disco, não vem a contracapa, não vem um encarte, não vem nenhuma arte, né, que originalmente tinha ou tem ainda nos relançamentos em LP e em CD, em vinil e em CD. É só aquela fotozinha lá da capa e acabou, né? Não tem nada além do conteúdo sonoro, né? Você não tem aquele prazer visual, a própria ficha técnica, os próprios créditos, né, vêm escritos de uma forma totalmente fria e é esquisito, é esquisito. Não dá aquela sensação, não é a mesma sensação de prazer de ouvir um disco. É isso que eu estou querendo colocar para vocês,
né? Não sei se vocês têm a mesma sensação. Para mim é assim. Eu acho ótimo. Existem, acho que pelo menos 400, não tô exagerando não, pelo menos 400 discos que eu nunca tinha ouvido inteiro. Entre que eu não tinha ouvido inteiro e que fazia muito tempo, anos que eu não ouvia, dá uns 400, entendeu? Que eu acabei ouvindo no streaming, né? De um ano para cá, né? Entre discos que eu não conhecia inteiro, né? E discos que eu acabei perdendo a oportunidade de ouvir inteiro por causa de não ter em CD e agora não ter mais um toca-disco aqui em casa que eu preciso repor urgentemente, né? Então o streaming me deu essa possibilidade. Eu ouvi muitos álbuns em streaming de 2 anos para cá que falei, puxa, como era bom mesmo, eu não lembrava que esse disco era tão bom. E outros que eu conheci mesmo, assim, álbuns dos anos 70, 80, 90 que eu não tinha ouvido ainda e que eu acabei, assim, aprendendo a gostar já tardiamente porque eu não tinha, né, na época que eles foram lançados. Nunca comprei, ou por não ter interesse específico naquele disco, ou porque eu tinha que, sabe, me virar nos 30 com o orçamento que eu tinha, né? Então, quando eu queria comprar, sei lá, quando eu tinha 10 discos que eu queria comprar, eu acabava comprando um ou dois, no máximo três, porque não dava para comprar todos, né? Então, essa limitação financeira é frustrante, né? Mas é aquilo que eu falo, o streaming trouxe essa facilidade de você ter a música ali à mão, na hora que você quer ou pode ouvir, mas também perdeu-se esse lado sensorial, tátil, e também aquilo que eu falei também agora há pouco em relação à conquista. Aquilo te pertence, aquele disco, aquele CD, aquela obra que você pagou por ela te pertence. E ela forma uma coleção visual, tátil, que é gostoso de você contemplar, mexer, trocar de lugar, entendeu? Recatalogar, colocar em outras posições, é bem bacana. E eu queria saber o que vocês acham disso. É importante? Realmente compensa você pagar por mídia física, CDs, LPs, mesmo fitas cassete, ou compensa você pagar aquela mensalidade do streaming e ter a música que você quiser, a hora que você quiser, sem se preocupar com essa questão do tátil. Para você, essa questão do objeto, disco, CD, LP, é importante, como é para mim, ou para vocês tanto faz? O importante é só a possibilidade de ouvir a música como você ou na hora que você quer. Gostaria de ter a opinião de vocês. Se vocês puderem deixar os comentários, seria bem bacana, ok? Se tiverem gostado do vídeo, lógico, deixem o seu joinha, né? Ativem as notificações através do sininho. E se estiverem gostando do conteúdo do meu canal e quiserem divulgar o canal para mim, eu ficaria muito contente e agradeço, ok? Obrigado pessoal pela audiência e pela paciência. Até a próxima.